mas no bastidor, como é que tem sido o Tite no dia a dia do Flamengo, PVC? Não, a grande frase, e a frase é provocada por mim, tá certo? Porque eu fiz a observação e ouvi a frase maravilhosa de volta, e eu fico com a frase que eu publiquei ontem, mas que eu acho a frase espetacular. Então eu falo porque, mas a conversa partiu de mim e veio a resposta. A resposta é a seguinte, amigo, em 5 horas de Flamengo, o Tite já falou mais vezes bom dia do que o Sampaoli em 5 meses. Só aí já ganhou todo mundo para ele, né? Mas é bom demais, né? Como é que é? Em 5 horas já falou mais bom dia do que em quanto tempo? Amigo, em 5 horas de Flamengo, o Tite já falou mais vezes bom dia do que o Sampaoli em 5 meses. Que fase, né? E tem mais, né? Mas ele falou mais vezes bom dia e esticou mais vezes o braço. Tipo... A educação, o básico, né? O básico faz a diferença no dia a dia, no trato. Faz muita diferença. Aí olha essa só, é a qualidade do Tite, né, PVC? Eu vou ler aqui um negócio que é muito bom, cara. É muito bom. Eu publiquei isso ontem à tarde. Aí me manda mensagem assim. Boa tarde. Li a respeito do relacionamento treinador-funcionários. É super importante para não colocar como fundamental. O Tele era tido e havido como mão de vaca. Certa vez, chegou até ele pela Rádio Peão que a mãe de uma das cozinheiras falecera lá no Nordeste. Óbvio que de ônibus não chegaria a tempo para o funeral. Ele pediu, o Tele, para a telefonista ligar para a agência de turismo que prestava serviço para o São Paulo e solicitou a emissão do bilhete aéreo. Eu digo e repito, o sucesso do São Paulo na gestão do Pimenta passava pelo convívio harmonioso entre atletas, comissão técnica, diretoria e funcionários. Assinado, Calef João Francisco Neto, um dos diretores de futebol de São Paulo daquela época. O Tele mandou comprar a passagem aérea para a funcionária ir ao funeral da mãe dele. É um nível de preocupação com o ser humano que também ajuda o treinador. Faz toda a diferença. Claro, exatamente. E assim, eu repito, acho o Sampaoli, do ponto de vista tático, um treinador bom, inovador. Você já tem mudado o adjetivo, hein? Hã? Você usava o adjetivo brilhante. Você deu uma recalculada na nota? Não, eu acho ele brilhante mesmo. Ele tenta, o trabalho dele no Chile foi brilhante. Na Universidade do Chile também. Na Universidade do Chile, na seleção chilena, foi brilhante pela capacidade de pressionar o adversário. É inovador, é surpreendente. Muitas vezes brilhante. Agora, se você tiver uma deficiência com um relacionamento com pessoa, danou-se. É a base de tudo, cara. Não existe trabalhar. Tem gente que trabalha em ambientes diferentes. Tem gente que trabalha movido pela competição. Tem gente que trabalha movido pelo espírito de equipe, cara. Se vocês fazemos parte de um time, vamos fazer isso aqui crescer? Juntos. A partir de uma relação de compreensão mútua e de reciprocidade. É o que faltou e muito no Flamengo, passou longe. Mas realmente são opostos, né? Você sair de um dia a dia do São Paulo para ir para um dia a dia do Tite, que tem principalmente essa gestão de pessoas reconhecidamente por jogadores e com quem trabalhou, funcionários também falam muito isso no bastidor, com a principal qualidade, é um choque muito grande de diferença de um dia para o outro, você sair de um para outro. Amigo, o Tite já falou mais vezes bom dia em 5 horas no Flamengo do que o Sampaoli em 5 meses. Incrível, muito boa, frase espetacular realmente, e dá a dimensão do tamanho da diferença dos dois. O PV, eu sei que você já fez a coluna com as informações dos palpites, mas tem algo que te chama mais atenção nessa rodada de hoje do Brasileirão, que a gente volta, enfim, tem bastante jogo importante essa rodada, tem jogos complexos. A gente tem Grêmio Atlético Paranaense hoje, Curitiba e Cuiabá, América e Botafogo, Vasco e Fortaleza, Goiás e São Paulo, Bahia e Inter, que é para ninguém botar defeito, tem um monte de jogo para ver hoje. Eu acho que o que mais me chama a atenção é a descoberta de que o Botafogo nunca venceu em Belo Horizonte, o América. E não, São 9 ou 10 jogos? O Botafogo não vence. São 9 jogos, com 5 vitórias do América e 4 empates. Então, isso dá... E outra coisa que eu acho espetacular da história do Campeonato Brasileiro recente,
de 2017 para cá, todos os campeões perderam pontos para rebaixado, tirando o Flamengo de 2019. Né? Então, vamos lá. O Corinthians perdeu para o Atlético Goianiense em 17, o Palmeiras perdeu para o Sport em 18, o Flamengo não. O Flamengo de 20 empatou com o Botafogo rebaixado. Em 21, o Atlético perdeu para o Grêmio. Em 22, o Palmeiras perdeu para o Ceará. Então, dos últimos 6 campeões, 4 perderam jogos e 1 perdeu ponto para time rebaixado. A última vez que um campeão inglês perdeu ponto para um rebaixado, perdeu jogo para um rebaixado, foi o Manchester City em 2013, contra o Cardiff, temporada 13 e 14. E o Atlético de Madrid, na Espanha, na Espanha foi o Atlético de Madrid, na mesma temporada 13 e 14, que perdeu o jogo para o Osasuna. Foi a última vez. E no Brasil, todo ano, campeão perde ponto e perde jogo para time rebaixado. Então, é um cuidado. Isso aqui não é uma secação, ao contrário. Mas é claro que está todo mundo olhando para o líder para saber se existe ainda alguma possibilidade de perda do título, de disputa na parte de cima da tabela, ou se o Botafogo vai nadar de braçada. O Botafogo é favorito para ganhar do América hoje. Nos meus palpites, eu coloquei palpite, Botafogo. Eu estava olhando aqui as derrotas do Botafogo no Brasileirão, essas 5 derrotas. Tem uma derrota para o Goiás aqui na 6ª rodada. Então, se for confirmado o título do Botafogo lá na frente, caso o Goiás, nesse momento que está dentro da zona de abaixamento, mas totalmente na disputa com Vasco, Bahia, Santos, Corinthians, Cruzeiro, enfim, todo mundo ali querendo fugir, Curitiba, mas se o Goiás for rebaixado lá na frente e o Botafogo for o campeão, já vai ter essa estatística a mais aí de times campeões. Quer dizer que ele pode ser o campeão já perdendo para um rebaixado, mesmo ganhando o América. Exatamente, pode acontecer, ou seja, a estatística pode estar carimbada, tudo depende do Goiás e do próprio Botafogo. Falando ainda em Botafogo, só uma última informação, porque a gente falou ontem aqui com o Bruno Andrade, inclusive, sobre a possibilidade já iminente da venda do Lucas Perry e do Adrielson para o Lyon da França. Fui checar no São Paulo quanto que é o percentual do clube do Lucas Perry, daquela saída que ele teve um desacerto, né? Porque ele estava emprestado para o Náutico, o São Paulo não conseguiu renovar, ele não quis mais renovar também, o empresário fala uma coisa, o clube fala outra, não chegaram num acordo, ele sai praticamente de graça e o São Paulo manteve 15% do Lucas Perry. Então, se ele for vendido agora no final do ano, começo de 24, para o Lyon de fato, o São Paulo tem direito a 15%, mais o mecanismo de solidariedade por ser clube formador do Lucas Perry, que é aquele montante pago pela FIFA aos clubes que iniciaram a formação. Pelo mecanismo de solidariedade, segundo a Rede do Futebol, que é um site especializado em fazer essas contas, o São Paulo tem mais 3,3% por mecanismo de solidariedade. Então, o pacote que o São Paulo teria direito na venda do Lucas Perry do Botafogo para o Lyon seria de 18,3%. Para ter uma noção de valores, o Bruno Andrade informou que o Botafogo não vai perdê-los por menos de 20 milhões de euros. Adrielson e Perry juntos, tá? Os dois juntos não saem por menos de 20 milhões de euros, o que dá mais de 100 milhões de reais. Se, hipoteticamente falando, o Perry entrar por metade, 10 para um lado, 10 para o outro, mas isso ainda está sendo negociado e definido, mas, hipoteticamente, se o Perry entrar por 10 de euros nessa negociação, o São Paulo teria direito a cerca de 1,8 milhão de euros, o que dá praticamente 9,5 milhões de reais. Mas isso é um cenário hipotético, ainda tem que ser definido esse valor exato da negociação. A informação do Andrade é de que eles não saem a dupla por menos de 20 milhões de euros. O que foi, PVC? O PVC está sorrindo e foi buscar alguma coisa. O fone caiu. Fone caiu. Achei que ele ia fazer algum trocadilho maluco ou alguma resenha